Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro culto de 2021. A gente está muito animado, com muita fé, com muita esperança de que Deus vai fazer milagres e maravilhas conosco, através de nós. E por isso eu quero convidar você e sua casa a se juntar a nós, para que a gente possa começar esse ano, esse primeiro domingo, adorando a Deus, louvando ao eterno Pai, Criador de toda a terra. Que Deus te abençoe muito. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Possa viver pela fé, abraçado com Cristo Jesus. Ele pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos, sonhamos. Cante, celebre na sua casa.
poderoso para fazer infinitamente mais. Ele não falha e cumpre o que promete. Vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Descanse nessa verdade. Nosso Deus, Ele é poderoso. Que isso ecoe no seu coração, na sua mente. Nosso Deus, Ele é poderoso. Descanse nele. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Minha alma está segura em ti, Jesus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem, Sabes bem, em Cristo firme está. Se o trovão e o mar semendo vem, sobre a tempestade eu vou.
Sempre bom adorar a Deus, sempre bom lembrar que nele nós podemos encontrar descanso, nele nós temos a cobertura, a proteção, o livramento, nele encontramos a bênção e o favor que estão sobre nossas casas. Eu quero lembrar você de um texto que está em Tessalonicenses, na realidade na primeira epístola aos Tessalonicenses, logo no primeiro capítulo, no versículo 3 diz o seguinte: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Primeiro, o trabalho que resulta da fé. Segundo, o esforço motivado pelo amor. E o terceiro, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. São três coisas aqui que são lembradas. É lembrado primeiro o trabalho que vem da fé, é lembrado o esforço motivado pelo amor, é lembrada a perseverança que vem da esperança. Trabalho, é lembrado do esforço e da perseverança. A gente está nesse começo de ano, e eu quero começar esse ano orando por essas coisas. Que seja um ano diferente. Diferente sim, mas diferente porque nós buscamos a Deus, trabalhamos por Deus, nós esperamos nele, nós perseveramos nele. Eu quero orar com você, orar pela sua casa, para que nós sejamos lembrados assim, como esses que viviam em Tessalônica. Pai, eu quero orar aqui nessa manhã e colocar as nossas vidas diante do Senhor. Quero lembrar, Pai, que o Senhor é Deus poderoso, Deus de fé, Pai. Quero orar e colocar as nossas casas, as nossas famílias diante do Senhor, Pai. Lembrar que há sim a bênção, há o favor de Ti sobre nós, mas também nas nossas mãos, Pai, nós podemos lembrar que há o trabalho, o esforço e a perseverança. O trabalho, o esforço e a perseverança. Eu quero pedir para que o Senhor nos guarde, pedir para que o Senhor nos abençoe, pedir, ó Deus, para que o Senhor nos proteja nesse ano que começa hoje, nesse domingo, nesse primeiro domingo desse ano, Pai. Nós queremos colocar as nossas vidas aos Teus pés e pedir, ó Deus, ajuda-nos nesse novo ano. Ajuda-nos, Pai, para que esse trabalho, esse esforço e essa perseverança nunca faltem na nossa casa, nunca falte na nossa família. Muito pelo contrário, contando sempre com a Tua ajuda, nós consigamos prevalecer, nós consigamos ver, ó Deus, o Teu favor se manifestando diariamente em nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos, Pai. A gente pede pelo Teu amor, a gente pede pelo Teu favor nas nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito sua casa. Queria convidar o pastor Fabiano, ele tem alguns avisos importantes para vocês. Olá, feliz 2021, que bom ter você com a gente aqui nesse primeiro domingo do ano, nesse primeiro tempo juntos aqui, juntos adorando e louvando ao Senhor. Você que está assistindo a gente pela primeira vez, é uma alegria receber você, é uma alegria poder contar com você nesse início de ano. Se Jesus está falando que essa é a sua comunidade para 2021, sim, aceite esse convite, venha congregar com a gente, venha caminhar com a gente. Por determinação do governo, por hora nós estamos sem os nossos cultos presenciais, nós estamos fechados de forma presencial, mas nós estamos espiritualmente no mesmo local e estamos nos reunindo dessa forma aqui que você está experimentando, da forma online. Não sabemos ainda a data de retorno, mas nós estamos atentos a todas as mudanças e todas as determinações do governo para que logo, logo nós possamos voltar a estarmos juntos, presencial novamente. Deus abençoe muito a sua vida. Se você ainda não conhece a IBM Alphaville, eu quero convidar você a visitar aí para as nossas páginas. Você já deve estar no YouTube ou Facebook, mas eu queria convidar você também aí para o nosso Instagram. Você pode ir lá, @IBM Alphaville, e você fica por dentro aí de todas as programações, das devocionais e todas as informações referentes à nossa volta aos cultos presenciais, tá bom? Eu quero desafiar você para esse momento agora, que é um momento de dízimos e ofertas. Nós não estamos, obviamente, fazendo no modo presencial, mas eu quero convidar você a colaborar junto com a gente, a contribuir com aquilo que Deus tem feito na vida
de pessoas, tem feito na vida da nossa região, enfim. Se você acredita naquilo que a gente faz, se você acredita naquilo que a IBM Alphaville faz em relação às pessoas, em relação à nossa fé, se você acredita em tudo isso, você tem a oportunidade agora de fazer parte dessa comunidade, através da adoração, através da generosidade, através da fidelidade, através da sua contribuição. Os dados bancários e as formas de você contribuir estão aparecendo ou vão aparecer na tela, e você pode fazer parte desse sonho, dessa construção, desse projeto de Deus para este mundo, esse projeto de redenção através dos dízimos e das ofertas. Eu quero orar com você, eu quero orar pelos nossos dízimos, eu quero orar pelos nossos desafios como igreja, pelas contas que temos para pagar, pelos projetos que temos em frente, o Farol, os projetos da Foco, os projetos sociais, os desafios diários da nossa comunidade. Eu quero orar por tudo isso e quero orar por você também, na área financeira, você que talvez tenha algum pedido em relação a essa área. Nós vamos orar, depois nós vamos cantar, e enquanto você ouve essa canção, você pode cantar junto e também fazer a sua contribuição através dos dados na conta bancária, tá bom? Vamos orar. Deus, obrigado mais uma vez por esse início de ano, obrigado por estarmos aqui, obrigado, ó Pai, pela Tua igreja, obrigado pela liberdade que temos de proclamar o Teu nome, sem sermos tolhidos por isso. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido o nosso Deus, foi o nosso Deus em 2020 e é o nosso Senhor em 2021. Pai, eu quero pedir de forma especial e específica pelos dízimos e ofertas que serão depositados. Eu quero te pedir por sabedoria para a nossa liderança, para a liderança da nossa igreja, dê sempre a orientação, o discernimento necessário para que a gente cumpra sempre a Tua vontade e não a nossa. Aproveitamos também para pedir por aqueles, ó Pai, que por alguma razão estão passando por dificuldades na área financeira, ou por desafios na área financeira, ou talvez por pessoas que estejam procurando por emprego. Abra portas, abra oportunidades, que muitas notícias boas relacionadas a emprego, a contratações, a saúde financeira possam vir nesse ano de 2021. Nós pedimos ao Pai para que o Senhor cuide de nós e nunca deixe faltar absolutamente nada em nossas casas. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, o nosso clamor, no nome de Jesus que oramos, amém e amém. Feliz ano novo. Enquanto nós cantamos, você pode fazer suas contribuições. Vai destruir toda prisão e todo mal, e vai destruir toda prisão e todo mal. Poderoso Jesus Cristo é, poderoso Jesus Cristo é. Vamos lutar
Nós vamos lutar em nome de Jesus e cremos que pela fé vamos vencer e que neste ano de 2021, juntos em fé, em Jesus, vamos caminhar. Nós vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. Oh, em nome de Jesus. Oh, vamos lutar. Nós vamos guerrear em nome de Jesus. Nós vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. Não vamos desistir. Vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. É uma alegria estarmos juntos nesse primeiro domingo do ano. Eu não sei onde você está agora fisicamente, eu não sei qual é a hora que você está acessando, mas eu sei que nós estamos juntos. E é muito bom saber que podemos estar conectados, que vamos juntos ouvir a palavra, já cantamos juntos, já oramos juntos, daqui a pouco vamos celebrar a ceia nesse primeiro domingo do ano. Desejo a você um ano de 2021 muito abençoado, assim como eu falei na virada do ano. Se você ainda não ouviu aquele culto, pode voltar um pouquinho depois no YouTube, ele está disponível, mas desejo a você um ano muito inspirador, a despeito de todos os desafios que ainda estamos passando e vamos passar. Deus conosco, Deus por nós, Deus em nós, Deus trabalhando conosco. E eu tenho pensado num ano diferente para a nossa comunidade. E eu tenho falado de uma comunidade, o meu desejo do coração é uma comunidade mais viva, mais efetiva. Ainda, mas Sidney, nós já somos muito mais do que somos. E o meu desejo para mim, para você, para minha família, para você e para a nossa comunidade, é que nós nesse ano possamos experimentar Deus de uma forma tão profunda e tão intensa como nós nunca experimentamos, mesmo no ano passado, quando passamos por aquele vale. Para isso eu quero começar o ano com uma série sobre a fé. A fé que move montanhas. Quero desafiar você, junto com os outros pastores da nossa comunidade, em cada celebração, a buscarmos uma fé viva, eficaz, e estamos preparando, no final dessa série, assim que for possível, retornar presencial, no final do mês, se Deus quiser, uma série sobre o despertamento espiritual. Uma série, uma semana, reserve essa data. Do dia 24, vai ser a primeira vez que vamos fazer isso na nossa comunidade. De 24 de janeiro a 31 de janeiro, de domingo a domingo, todas as noites, um pregador convidado, um momento de louvor e um momento de consagração. Esse convite é porque nós não podemos proporcionar a experiência espiritual. Não tenho como regular a espiritualidade, a intensidade da espiritualidade das pessoas, mas nós podemos convidar você a buscar a Deus de uma forma diferente, porque eu sei que se você buscar a Deus de uma forma intensa, profunda, Ele vai se revelar a você, Ele vai se revelar a mim, e a nossa comunidade vai viver um sobrenatural, um mover diferente do que nós já vivemos. Fui questionado esses dias, o que você está pensando para esse mover? Eu não estou pensando naquele mover que apenas resulte num falar em línguas ou uma movimentação exterior. Eu quero uma mudança de vida, eu quero ver essa igreja, onde ela andar, existe um bom perfume de Cristo. Onde tiver alguém dessa igreja, eu sei que alguém vai orar por quem estiver por ali. Onde estiver alguém desta comunidade, eu sei que a luz de Cristo estará brilhando. Esse é meu sonho, esse é meu desejo, a começar em mim. E eu quero fazer essa primeira mensagem, eu chamei de o grão de mostarda, a fé do grão de mostarda. Aquele texto onde Jesus fala para os seus discípulos, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 14 a 20.
ele tem uma situação e ele fala para os discípulos: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão mover montanhas. Vou explicar o que é isso. Mas antes eu quero dar para vocês, por que eu estou falando de avivamento, de despertamento, de busca de Deus? Porque eu tenho uma percepção da igreja evangélica no mundo geral, no mundo e no Brasil, e muitas vezes da nossa própria comunidade. Eu não acho que a gente é a oitava maravilha do universo e nem nos exclui de tudo que afeta a igreja brasileira, a igreja mundial. Eu sei que a igreja, algumas percepções, a igreja está fazendo diferença no mundo. Se não fosse a presença da igreja, esse mundo já estaria muito pior do que está. Mas a gente pode fazer mais. Eu penso que a igreja poderia investir muito mais recurso, tempo na missão. Eu vejo muita gente investindo em missão, vejo muita gente, mas ainda é pouco. Eu gostaria que ver todos envolvidos, preocupados, entendendo que existem para a missão de Deus. Eu vejo a igreja promovendo uma fé institucional, intelectual, pastores que passam anos apenas estudando, se dedicando, mas não colocam em prática. Por outro lado, esquecem o seu papel de ser uma voz profética para esse tempo, de ser uma voz que se transforma numa ação profética. Por outro lado, eu vejo movimentos proféticos apontando para lugares errados. Movimentos proféticos que apontam para líderes e pessoas, ao invés de apontar para Cristo, para o mover do Espírito Santo. Usam o nome de Jesus, usam o nome do Espírito Santo, mas no final das contas, quem está por trás é um líder, ou um casal, ou um bispo, ou um apóstolo. Nenhum movimento genuinamente espiritual de despertamento vai apontar para uma outra direção que não seja a direção de Jesus, o Filho de Deus. Eu vejo muitas igrejas abraçando métodos, líderes, estratégias, como alternativas de caminhos de sucesso. A gente precisa amadurecer e entender que não existe um método, existe uma pessoa, existe uma voz, mas é muita coisa para mudar. Eu vejo a profissionalização da fé, da comunicação, do ministério. Muitos líderes trabalhando nas redes sociais para vender e mostrar uma imagem, um conteúdo que muitas vezes eles não têm. Nós precisamos trabalhar efetivamente, vejo isso com tristeza. Profissionalização, muitos chamam de profissionalização ter uma luz, ter um telão. Isso não é a profissionalização. Profissionalização da fé é quando um pastor se preocupa apenas com o domingo ou com a quarta-feira, ou quando ele se exclui de ser responsável pela transformação do mundo. Isso é ser profissional. Quando ele se preocupa, ele casa, falece, ele enterra, nasce, ele apresenta. Isso é ser um pastor profissional. Nós precisamos sair dessa história. E eu vejo uma valorização da diferença. Vejo a igreja evangélica estimulando posicionamentos radicais, tanto de um lado como de outro. Que tensão! No cristianismo não existe polarização, nem esquerda e nem direita. Existe unidade, existe Cristo. Isso eu vejo na igreja. A gente precisa mudar. E quando eu falo de um despertamento espiritual, o que eu gostaria de ver acontecendo na nossa comunidade? Que nós fôssemos uma igreja de Jesus agindo como sal e luz no mundo que está em trevas. A treva ficou intensa, muito mais aparente. Nós temos uma missão e um desafio para você que é dessa comunidade, um desafio para a IBM Alphaville. Que você olhe para Jesus e diga que você deseja viver uma fé intensa, sobrenatural, transformadora, uma fé madura. É o nosso tempo de mudar. Eu tenho entendido que é hora de eu desafiar você que é dessa comunidade, de eu me desafiar a ter uma revolução na nossa vida espiritual e no nosso relacionamento com Deus. O que significa isso? Sair da zona de conforto em que nós nos encontramos e irmos além. Irmos além na busca de Deus, irmos além no amor ao próximo, irmos além no nosso desejo de caminhar com o Senhor. É um ano de vivermos uma fé que impacta a minha vida, a sua vida e todo mundo que está ao nosso redor. É uma fé que onde você chegar, você vai afetar aquelas pessoas na direção de Cristo. Eu espero e desejo que seja um ano de renovo, de transformação e um avivamento espiritual no nosso meio. Lembrando que eu creio naquele avivamento que começa no quarto, que começa com pessoas de joelhos, que começam com pessoas ajoelhadas buscando a face de Deus, a leitura da palavra, a meditação, a devoção a Deus.
e a Jesus, o Filho de Deus. Esse é o genuíno avivamento. E Deus vai se movendo, vai trabalhando. Isso nós vamos resultar numa coisa incrível que nós nunca vivemos. Tenho a sensação de que o ano que passou, Deus nos preparou para coisas novas que Ele vai fazer em nossas vidas e em nosso meio. Tenho certeza disso. O que nos sustentou até aqui nos levará adiante. Mas a pergunta é, você quer ir adiante? Você quer dar o próximo passo na direção de Cristo? Você quer aprofundar o seu relacionamento espiritual? Ou você quer ser como a igreja evangélica que nós relatamos no início? Você quer continuar sendo o institucional, o domingueiro, aquele irmão que escreve sobre Jesus, publica sobre Jesus, mas fala mal das pessoas, não ama como deveria amar, aquela pessoa que é um super crente, mas na hora de repartir o que tem, esconde o que tem para não deixar que alguém possa receber também? Quem é você? Que tipo de cristão é você? O que você deseja para a sua vida espiritual nesse ano? Para isso, para a nossa meditação, eu quero ler aqui então o texto de Mateus, capítulo 17, versos 14 a 21. É muito interessante esse episódio da jornada de Cristo. Diz assim: quando eles chegaram perto da multidão, eles, os discípulos com Jesus, que haviam descido do Monte da Transfiguração, esse episódio acontece exatamente depois da experiência da transfiguração. Quando eles tiveram uma experiência pessoal, espiritual profunda. Eles descem e, quando chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino foi curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês, e isto é verdade, que se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esse monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Aqui nesse texto nós temos interessante, do verso 14 ao 16, nós temos a interação do pai com Jesus. O pai que tinha um filho epilético, aos olhos dele era um filho epilético. Ele já tinha buscado os discípulos e os discípulos não deram conta daquilo. Não deram conta de influenciar, não deram conta de abençoar. A fé e a espiritualidade dos discípulos não tocaram naquele menino. Então ele traz até Jesus. Eu acho interessante que no verso 17, Jesus faz uma crítica a quem? Aos próprios discípulos e às pessoas que o seguiram. Quando ele fala que gente má e sem fé, numa outra versão diz geração incrédula e perversa. Olha como Jesus estava vendo aqueles discípulos. Olha como Jesus estava vendo aquelas pessoas que o seguiam, que contemplavam os seus milagres. Mas por que ele os considerava incrédulos e perversos? Incrédulos porque era uma geração que via os milagres, ouvia os ensinamentos, mas ainda no coração tinha dúvida se Jesus realmente era o Messias, Filho de Deus. Olha que interessante, estavam perto, participavam dos rituais, mas no final das contas no coração duvidavam. Geração incrédula, geração sem fé. É assim que Jesus os chama. Mas também Jesus os chama de geração perversa, porque as pessoas, quem era a geração perversa? As pessoas mesmo convivendo com Jesus, tinham uma opinião, uma percepção distorcida sobre ele e de quem ele realmente é. Geração incrédula e perversa, geração sem fé e má e sem fé. Já pensou Jesus olhar para mim e para você, olhar para a nossa comunidade? Vocês são uma geração incrédula e perversa. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo, mas vocês ainda duvidam de quem eu sou. No íntimo, no coração de vocês, a fé de vocês não chega no poder de Deus e não se apropriam daquilo. Então Jesus faz uma crítica aos discípulos. No verso 18, ele toca, ele expulsa o demônio, ele cura o menino. E ele faz... Aí os discípulos, então, no verso 19, tem uma pergunta. Por que não podemos expulsar o demônio?
E eu acho tão interessante que ao mesmo tempo que Jesus é intenso, duro com as suas palavras, ele é tranquilo e profundo para dizer e explicar. A resposta foi: faltou fé. E porque esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. E aí Jesus aqui então dá uma lição. Porque vocês precisam ter uma fé profunda, uma fé intensa, que seja capaz de mover montanhas. E aí ele usa essa expressão, a fé que move montanhas, é uma metáfora judaica que aparece, que era muito comum. Jesus falando dessa maneira, ele sabia que todo mundo entenderia o que ele quis dizer. Então ele fala: se você, discípulo, se vocês que me ouvem, se você, igreja, e aqui um paralelo, nós somos essas pessoas, a igreja de hoje é esse povo chamado de geração incrédula e perversa. Se você, igreja, se vocês, pessoas que fazem parte dessa comunidade, tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para um monte: saia daqui e vá para lá, e o monte irá. E Jesus então dá um caminho aqui para os discípulos, e ele coloca como é que era a fé que eles esperavam. E aí ele fala do jejum e da oração. E eu quero refletir com vocês sobre cinco características da fé do grão de mostarda. A fé que se compara a um grão de mostarda. Primeira coisa, é uma fé perseverante. A fé que faz diferença na vida e no mundo que você vive é uma fé perseverante. É aquela fé que você confia e crê em Jesus, mesmo quando os seus planos não dão certo. Você tinha um plano, você sonhou, você orou, e não aconteceu aquilo que você esperava. Você tem uma fé perseverante, você continua crendo, não apenas cantando que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua com você, em você, trabalhando em você. Ah, mas eu canto isso, mas eu até acredito nisso, mas eu estou tão fraco, e eu não consigo mais orar. Uma fé perseverante, uma fé daqueles que não desistem. Uma fé, como diz o salmista, de pessoas que confiam no Senhor. Agora eu sei que o Senhor dá a vitória ao rei que Ele escolheu. Do seu santo céu Ele responde com seu grande poder, Ele o torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra, outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. A fé perseverante é aquela fé que mesmo que você se sinta abatido, você se levanta e prossegue, porque você sabe em quem você crê. É aquela fé de Abacuque, que disse que ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nenhum trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Fé perseverante, fé que tem certeza que mesmo que você não esteja vendo, você sabe que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede, do que você pensa. E ainda que uma árvore esteja sem frutos, você sabe que no tempo certo ela voltará a frutificar. Sabe por quê? A fé perseverante é quando você reconhece que para Deus nada é impossível. Assim como Jó disse no final da sua experiência dolorosa, ele diz: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Em outra versão diz: nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Essa fé perseverante que vai fazer você confiar em Deus a despeito das situações, das dificuldades, das noites de tristeza, dos dias sombrios. Deus está conosco, é poderoso, não muda, o seu plano não falha, e Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Essa é a fé do grão de mostarda, a fé perseverante. Não é aquela fé que você, hoje eu não consigo, hoje eu não quero mais, agora Jesus não respondeu, eu estou fora, briguei com Deus. Não é uma fé infantil, mas uma fé que persevera, que vai na direção e não abre mão de fazer e ouvir e sentir aquilo que Jesus quer. Mas também uma fé do grão de mostarda é uma fé inabalável. Fé inabalável que está firmada na rocha que é Jesus. Aquela fé que vem a tempestade. Muitos de nós tivemos a nossa fé provada, mas sobrevivemos porque estamos firmados na rocha.
Como Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Fé inabalável. Você que confia plenamente em Deus, você que fez do Senhor o seu protetor, o seu Altíssimo, o seu defensor, por isso você tem certeza que nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo onde quer e onde você for. A fé inabalável é aquela fé que você tem certeza que nenhuma praga vai entrar na sua casa. É aquela fé que muitas pessoas podem dizer coisas contra você, mas porque Jesus está em você, o Espírito selou você, nada pode atingir você, a não ser aquilo que Deus planejou para você. Eu acho interessante, eu estava conversando com a minha esposa, eu disse, puxa, tem hora que eu vejo que pessoas são contra a igreja, e eu estava reclamando de uma situação para ela. Ela me ouviu e com toda a tranquilidade que é típica da Kátia, ela disse assim, mas nós somos de Jesus, nenhuma praga há de prosperar contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa igreja. Deus está conosco, isso é fé inabalável, é aquela fé que Paulo, escrevendo a Timóteo, pôde dizer, Paulo a Timóteo, é por isso que eu sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que me confiou. Nós cantamos isso muito na igreja evangélica, na igreja histórica, mas eu sei quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso para me guardar até o dia final. Essa é a fé inabalável. Essa é a fé que nós sabemos onde estamos, de quem somos, mas também sabemos para onde vamos. Essa é a fé que não muda a nossa direção a despeito de qualquer coisa que possa acontecer. Uma fé inabalável, uma fé firmada em Jesus, uma fé perseverante, mas uma fé inabalável. Uma outra característica, fé perseverante, fé inabalável, fé renovada. Fé renovada, nutrida pela palavra, direcionada pela oração e fortalecida pelo jejum. Jesus olha para aqueles discípulos e diz assim, olha, a espiritualidade de vocês é quase uma espiritualidade intelectual, social. Vocês estão me seguindo, vocês estão me ouvindo, mas está faltando disciplina espiritual para vocês. Mas está faltando o joelho no chão, está faltando boca no pó, está faltando palavra, está faltando seriedade, está faltando dedicação de tempo. Igreja não é clube, a sua fé não é uma coisa intelectual ou uma filosofia. A sua fé é uma espiritualidade que muda dentro de você, que alimenta a sua alma e que te renova como um fogo, que te purifica como um fogo, te renova como uma água limpa. E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês, uma fé renovada nessa igreja vai começar com a palavra de Deus. Eu não sei qual é a sua disciplina de ouvir a palavra de Deus, eu não sei o quanto você se alimenta, mas eu tenho certeza de uma coisa, você é o que você come. Então, muitas vezes, a sua espiritualidade, a sua fé está abalada, porque você não está se alimentando. Desafio você nesse novo ano, à leitura da palavra. Desafio você à meditação, a levar com seriedade a palavra de Deus na sua vida, porque lâmpada, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz que ilumina o meu caminho. Mas também desafio vocês à oração. Muitas vezes eu vejo crentes orando como se fossem aquelas rezas de repetições. Quando oram, como que você pode passar o dia sem agradecer um alimento? Como que você pode passar o dia sem perceber Deus soprando no seu coração? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir, mas precisamos de oração. Quero ver um movimento de oração nessa igreja. Quero ver um movimento de oração nas casas. Não aquela oração dos fariseus, que era feita em praça pública para que os outros pudessem ver. Eu não quero que você publique as suas orações. Eu quero ver você orando. Nós temos um grupo de intercessores. Eu quero ver esse grupo crescer. Eu quero ver pessoas sabendo, assim como nós tivemos recentemente uma experiência de oração profunda. Essa igreja orou vários grupos durante a semana, 24 horas de oração. Os relógios de oração, que esse seja o nosso estilo de vida, a nossa vida.
Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que nós sejamos essas pessoas, que não seguem os exemplos dos que querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é segredo. Muito pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, que assim sejamos nós, que esse seja o nosso prazer. E nessa lei meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo todo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Que esse seja você esse ano. Que a sua casa, que o seu coração, que o seu negócio, que o seu trabalho, que a sua reunião de grupo, que todos os seus mecanismos de comunicação e relacionamento com pessoas sejam frutíferos e apontem para coisas que deem em certo. Uma fé renovada, fruto de uma fé renovada. Uma fé perseverante, uma fé inabalável, uma fé renovada, mas também a fé do grão de mostarda é uma fé imparável. O alvo é mover montanhas e ver o impossível acontecer. A fé verdadeira, a fé do grão de mostarda, nos leva para movimentos, nos leva para ações, nos leva a fazermos coisas que mesmo que a gente no momento não entenda, não veja, não tenha certeza pelo que vemos, mas temos certeza pela fé. E esse movimento vai trazer à existência as coisas que não existem, esse movimento vai impactar pessoas, esse movimento vai quebrar estruturas do mal e vai estabelecer e promover o reino de Deus. Foi assim, Jeremias está dizendo que essa fé é imparável, porque se nós buscarmos a Deus, vocês vão me chamar, Deus dizendo através de Jeremias, vocês vão me chamar, vão orar a mim e eu responderei. Vocês vão me procurar e vão me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Se você procurar Deus, Ele vai se revelar a você e Ele vai se mover através de você, de uma maneira diferente, sobrenatural, que não explicamos, mas que faz sentido no reino espiritual. Foi assim com Abel, foi assim com Noé, foi assim com Abraão. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. A fé nos leva a sermos relevantes. A fé faz com que o legado das coisas que vivemos transponha gerações. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Aos olhos do mundo Noé era um louco, mas pela fé ele estava em obediência e ele salvou a sua família, salvou a humanidade. Pela fé, Abraão se tornou pai, embora fosse velho e demais, e a própria Sara não podia ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas no céu, tão numerosos quanto os grãos da terra, da areia, da praia, do mar. Fé que se move, fé imparável, fé que transforma. Nós temos tantos desafios, nós temos feito tantas coisas bonitas. Nós temos abençoado a Cristolândia, mas tem muita gente ainda para ser tirada da rua. Que a nossa, pela fé, que a gente possa exterminar esse mal de perto de nós. Nós ainda atendemos 350 crianças, mas tem muitas crianças que precisam ser alcançadas. Nós temos os missionários, tem muita gente que precisa ser evangelizada. Gente, tem muita coisa para fazer no mundo. E uma fé, que a nossa fé nos leve a esse movimento. A fé sem obras é morta, que a nossa fé seja uma fé viva, uma fé perseverante, inabalável, renovada, imparável e, por último, uma fé sobrenatural, uma fé que vive os milagres, contempla os milagres, celebra os milagres e não deixa de contar os milagres que está vivendo. Que esse ano seja um ano de milagres na sua vida, que você possa experimentar isso. E se você pensar bem, já temos muita coisa para contar. Recentemente fizemos um culto, que eu conto da minha enfermidade, a minha experiência com Covid, que foi uma experiência de milagre. Não tenho dúvida, Deus ouvindo as orações, Deus operando, Deus tocando e dizendo, vou lhe dar oportunidade. Mas que a gente viva essa fé, porque sem fé ninguém
pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Que você possa buscar conhecer mais a Deus esse ano. Que a sua vida espiritual seja revolucionada. Que a sua fé em Jesus seja uma fé transformadora, impactante, e que você viva de uma maneira como você nunca viveu. Você viva essa fé. A fé é a certeza de que vamos receber todas as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Que os seus olhos em 2001 possam ver o que é impossível ver. Que as suas mãos toquem em coisas em 2021 que aos olhos humanos seriam impossíveis de ser tocadas. E que a glória de Deus seja vista na sua vida, na sua casa e na nossa comunidade como nós nunca vimos, para a glória dele. Essa é minha oração, esse é meu desejo, essa é minha busca. E eu quero convidar você a fazer isso agora. A fazer isso agora. Para o que você está fazendo. Muda o curso da sua vida espiritual. Nós não podemos brincar de sermos cristãos. Nós não podemos brincar de sermos igreja. Que a nossa fé viva em Jesus nos leve a uma profundidade e traga muitos frutos para a nossa experiência. Feliz 2021, com uma fé tamanho do grão de mostarda e muitos montes sendo movidos através da sua vida. Deus abençoe você. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mudar.
posso enfrentar o que for. Eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança Está em ti, Jesus. nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu creio em ti. Essa música é linda, Deus tem prometido e certamente Ele vai cumprir as suas promessas no nosso meio. É com muita alegria que a gente celebra a ceia que tem um significado profundo, um significado de vida de Cristo em nós, presença de Cristo em nós. O seu sacrifício nos trouxe vida, o seu sangue derramado por nós nos trouxe vida, mas uma vida em abundância, uma vida que nutre a nossa fé. Somos nutridos por Cristo, para nos movermos através do Espírito e fazermos diferença no mundo. Eu convido você a pegar o seu pão e nós vamos comer juntos. Mas antes eu quero lembrar você que este pão representa o corpo de Cristo que foi partido por nós. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Por suas feridas nós fomos sarados. Gosto de lembrar da nossa declaração de impotência, mas ao mesmo tempo proclamarmos a glória do Senhor e o poder, o senhorio, a soberania dele sobre as nossas vidas. Levante o seu pão e vamos repetir juntos. Eu não sou, mas Jesus é. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos comer todos juntos. Da mesma maneira, depois de comer o pão, ele tomou o cálice e disse: esse cálice representa o sangue da nova aliança que eu tenho com vocês. E é interessante nós nos lembrarmos desse dia, porque todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos anunciando a morte e ressurreição de Jesus até que ele venha. Eu quero lembrar você que uma gota do sangue de Cristo é suficiente para nos purificar de todos os pecados. Que esse ano seja um ano de purificação, de santificação, de limpeza, de transformação, de abandonos, de pecados e maus comportamentos. Que Deus abençoe você, o seu coração, nessa experiência. Levante o seu cálice e vamos fazer juntos a nossa declaração. Eu não sou, mas Jesus é. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos tomar todos juntos. Ore ao Senhor, glorifique o nome dEle, que a presença, o amor, o mover do Espírito Santo de Deus aqueça o teu coração, limpe o seu coração e transforme a sua vida. Senhor Jesus, estamos unidos com o Senhor e entre nós. Nos curvamos diante de Ti, agradecendo a bênção de pertencermos ao Senhor. E nos rendemos a Ti, sabendo, Pai, que é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que nesse ano nós possamos viver o sobrenatural, o novo, o profundo, uma transformação que venha de dentro para fora e que seja produzida, promovida, realizada pelo Senhor em nós. Limpa-nos, perdoa-nos, liberta-nos,
nos mantenha conectados ao Senhor. Que o Senhor habite em nós profundamente e produza em nós frutos para a eternidade. Abençoa cada casa, cada pessoa onde está nesse momento, que possam sentir o toque do Senhor e serem renovados pelo Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a direção, o mover do Espírito Santo de Deus seja com cada pessoa que está ligada nesse momento a essa conexão, a esse culto. E todo o povo de Deus espalhado na face da terra, que vivamos um grande avivamento vindo do Senhor para nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma vez mais, feliz 2021. Deus abençoe você, sua casa e todos que estiverem próximos a você. Até breve.